Oi pessoal, seguindo aqui, aprofundando a nossa fé, mais um vídeo, que é os elementos aqui são esse vídeo, mais ou menos 10 minutos, um texto que eu envio para quem me pede, só me escrever no WhatsApp, Telegram, tá tudo aqui, as informações, escreve aqui embaixo ou aqui em cima, se for no Facebook. Você escreve, pede o texto, mando para você, e a outra parte, que é muito legal também, é a nossa videoconferência. Toda quarta-feira, das 8 às 9, você entra junto com um grupo lá, a gente bate um papo, apresento, exponho mais um pouquinho aqui do que a gente está estudando e a gente perguntas e a gente interage aí falando sobre o texto. Essa conversa hoje é sobre a língua, sobre o que falam de nós e o que nós falamos. Tem coisas que falam de nós, estão falando demais, tem coisas que falam de nós e a gente gostaria que falasse, mas estão falando de menos. Tem coisas que nós falamos e exageramos e tem coisas que nós não gostaríamos de ter falado. Saiu, não devia ter falado. Falei demais. Quem de nós não tem essa situação? Não tem isso para lidar? Bom, Tiago está falando dessas coisas e muito mais aqui em Tiago capítulo 3. Então a gente já passou da metade da carta, mas é impressionante o que ele está fazendo. Olha só. Um dos alvos da carta de Tiago é alinhar esse negócio do que a gente pensa com o que nós falamos e com o que nós fazemos. E ele começa o capítulo 3 dizendo assim, cara, toma cuidado. Você quer ser mestre? Olha só, de você tem uma dose maior de cobrança. Você vai ser julgado baseado em mais coisas, porque você fala. Então o pessoal não está só olhando para o que você faz, está olhando para o que você fala. E quem quer ser mestre tem que saber que você vai ensinar pelo exemplo tanto quanto ensina falando. Então lembra que Tiago está alinhando esses três elementos, pensamento, palavra e ação. Ele está falando, tá, para você que decidiu que vai ensinar, para você então alinha os três elementos, porque de você vai ser cobrado mais, de você vai ser cobrado mais coisa. E ele começa a falar desse desafio que é lidar com as palavras. E quem de nós não teve um problema grave porque falou demais ou porque alguém falou de você? De vez em quando a gente até erra na dose, sabe por quê? Porque a gente fica bravo com quem falou. Não fica bravo com o que a gente fez. Nem tá chateado com o que a gente fez. O problema não foi o que a gente fez. O problema é que falaram do que a gente fez. Olha só, a gente olha para isso e esquece que o nosso exemplo, ele grita. Grita mais do que a gente fala. E quando alguém fala do que nós fizemos, de vez em quando a gente está bravo com o que foi falado e não está bravo com a gente por ter feito errado. Bom, Tiago ele está indo no meio. Ele está indo no meio daquele cara que pensa que pode falar e não faz. Então, daquele que se omite por falar e não fazer, ele vai contra esse cara. Ele se omite contra a pessoa, ele se omite não, ele agride, né? Ele é duro com a pessoa que diz que tem fé, mas não demonstra. E ele agora está indo contra aquela pessoa que fala e não faz. E ele está indo também contra a pessoa que fala para destruir ou para atacar as pessoas. Olha só, que interessante. Ele fala da língua e ele usa 6 exemplos para falar da língua. Um dos exemplos, aliás, esses exemplos eles estão, a gente pode alinhar em 3 modelos, né? Ele usa, nesses exemplos ele fala, meus irmãos, cuidado. A língua ela é pequena, mas ela controla todo o corpo. E ele usa 2 exemplos. 2 desses 6, para falar sobre o poder que a língua tem de dirigir. Ele fala sobre o leme no navio e sobre o freio de um cavalo. Ele faz essa comparação. Então, esse poder que tem de dirigir, né? E um cavaleiro habilidoso, tanto quanto um marinheiro habilidoso, eles têm capacidade de controlar coisas grandes, né? Controlar um animal grande, um cavaleiro consegue controlar com o freio que está no cavalo. Uma embarcação ela é controlada pelo cara que tá ali, né, no timoneiro, o marinheiro, né, sei lá o nome do cara. Bom, além do poder de dirigir, outros 2 exemplos é o poder de destruir. O poder de destruir, então, está ligado o exemplo principal que ele usa nesse poder de destruir é o fogo. É o fogo que começa pequenininho e destrói, né? A gente tem grandes incêndios, a gente o tempo todo lembrado, né, pela mídia dos incêndios na selva amazônica, dos incêndios na Mata Atlântica. A gente teve o ano passado um incêndio terrível, devastador na Austrália. Saber que aquele incêndio enorme começou com uma ponta de cigarro, começou com um fósforo, começou com uma pequena chama
que destruiu tudo. Esse é o elemento, né, que é destruidor. Então, a comparação da língua, a palavra que é dada é como se fosse um fogo, né, que é colocado a serviço da destruição. E a outra parte é do veneno como um veneno de serpente, né? Falando de animal, né? O ser humano pode domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Aqui é uma expressão aplicando isso à serpente. Então a gente brinca, não é, sobre isso, né? Ó, a pessoa tá falando, olha, tá escorrendo veneno quando tá falando de outra pessoa. Isso aqui é uma coisa que a palavra já falava. Essa é uma provocação de Tiago, então dizendo que a pessoa, ao invés de falar palavras que constroem ou que dão vida, está usando palavras que destroem, um veneno mortal. Então, ele está condenando aqui aquelas pessoas que constroem um esquema de palavras, né? Um argumento que chega por uma pessoa, vai para outra, de forma que finalmente atinge o alvo, que é destruir uma outra pessoa. Então, ele está falando então do fogo como uma chama que começa pequeno e devasta um bairro, devasta uma cidade, devasta uma selva. Então, a palavra tem esse poder, e a língua, então, quando ela é descontrolada ou ela é usada para o mal, nesse sentido ela é intencional, ela é usada para destruir. Então, como fogo, usada, parece que é uma chama pequena, usada ainda sem intenção, mas como veneno é usado na intenção de destruir uma pessoa, de destruir uma família, de destruir, sei lá, uma empresa, destruir. Então, isso. Então, quando a gente está falando sobre língua, né, sobre falar dos outros, a gente tem aí gente famosa assumindo que é o fofoqueiro e tal, que fala isso. Então, a nossa sociedade tem um estranho comportamento de transformar aquilo que é pecado, aquilo que é ruim, aquilo que é destrutivo em virtude, né? Então a pessoa promíscua é virtuosa por ser promíscua. E a gente vai vendo esse comportamento de um montão de gente sendo virtuoso por ser promíscuo. O outro é avarento, né? Não é capaz, nessa situação que a gente está vivendo de Covid, de ajudar quem está precisando. O outro é avarento, e a avareza vira uma virtude, porque ele é guarda, ele é precavido. O avarento não é precavido coisa nenhuma. O avarento ama o dinheiro, guarda o dinheiro e não usa para ser generoso e para cuidar do outro. Não pensa em si, pensa no dinheiro e na quantidade que tem, na quantidade que alquila, não na quantidade que distribui. Então, a nossa sociedade consegue essa façanha de transformar pecados em virtudes. E fofocar, falar mal dos outros, é uma das coisas que na nossa sociedade virou virtude. E aí a gente vê todas as TVs e todo mundo se engrandecendo quando está falando da vida dos outros. E aí a gente tem nas redes sociais, então, a gente cansa de ver essas loucuras. E aí, finalmente, né, em Tiago, os últimos 3 versículos dessa sessão, versículos 9 a 12, o poder de dar prazer a língua tem. Claro, já, né, quando fala isso, eu estou falando do poder de dar prazer, você já pensou na língua como um elemento do sexo, né, da vida sexual. Não, o poder de dar prazer é elogiar, é falar bem, é como uma fonte, né, como uma árvore aprazível, como uma árvore que dá sombra, como essa construção. Só que nessa construção de fonte, ele fala como que pode uma fonte da água doce, fonte então de água fresca, pode ter água salgada, pode ter 2 tipos de água. Como que pode? Uma mesma boca adora a Deus e não adora, e despreza o próximo. Adora a Deus e não ama o próximo, e despreza e humilha e estraga o filho, estraga a família, estraga o vizinho, destrói a vida dos outros. Como que pode uma língua ou uma fonte ter 2 águas, ou uma língua ter 2 palavras? Palavras que deveriam estar construindo. Como que pode adorar a Deus e destruir pessoas? Como pode uma coisa dessa? E fala da sombra, né? Fala da árvore. Mas quando fala da árvore, fala assim, mas uma árvore não pode, uma figueira não pode produzir azeitona. Então, é isso. A tua palavra, ela deve estar, né, dentro do sim e dentro do não. Ela deve, então, falar a verdade. É desse assunto que fala Tiago. O Tiago é um desafio muito interessante para a gente que quer alinhar discurso com comportamento, pensamento com discurso. E é isso que o Tiago está fazendo, e é sobre isso a nossa caminhada, aprofundando nossa fé. Eu espero que você possa estar com a gente
nessa quarta-feira, das 8 às 9, e a gente ter uma conversa mais profunda sobre esses assuntos que eu levantei aqui. Tá bem? Até lá!